Vamos dar início ao nosso segundo momento formativo do Felicidade e Cidadania, nosso grupo de pesquisa aqui na UFRN, e com a honra de contar com a presença do professor Gustavo Arnes, né, um grande nome, que será apresentado pela professora Marise, e que é brilhante, nos honra demais. Vamos iniciar. Já o Felicidade é uma base nova, para quem não conhece. Nós estamos estruturando toda a nossa atuação. Tivemos agora o término do prazo de inscrição do edital de iniciação científica, já vamos iniciar com diversas pesquisas. E vamos tentar trazer um pouco de felicidade nesse momento de pandemia aqui em Natal, que hoje está até frio, né? Deu 30 graus, está uma maravilha. Abafou um pouco agora o clima, né? Mas vamos aí curtindo com esse tempo. Marise, por favor, fique à vontade para apresentar nosso convidado. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e com o nosso convidado, Gustavo Arnes, que é uma pessoa... Eu vou apresentar ele primeiro, né? E à medida do que a gente for conversando, eu posso fazer mais algumas observações sobre a importância de Gustavo no Brasil, né? Com relação à popularização, vamos dizer assim, da temática da felicidade, a socialização de um tema tão importante, científico, e que ganhou já, que vem ganhando a sua visibilidade. Apresentando Gustavo, ele é o idealizador, Gustavo Arnes de Oliveira, é o idealizador do Congresso Internacional de Felicidade, o evento realizado anualmente em Curitiba, que atrai milhares de pessoas do Brasil inteiro. Já vai para a sua 5ª versão. É fundador da Escola Brasileira de Ciências Holísticas, associação que promove eventos na área de autoconhecimento. É também o idealizador do Festival de Felicidade, um evento gratuito de arte, cultura e gastronomia, voltado a promover uma reflexão a respeito de bem-estar e felicidade. Gustavo criou o Centro de Estudos da Felicidade com o objetivo de promover o estudo e a ciência do tema, aplicado à vida cotidiana. Gustavo também é coordenador do GBA Felicidade, transformando pessoas e organizações pelo ISAE-FGV e professor da Universidade Positivo, além também de ser professor da pós-graduação em Psicologia Positiva da PUC do Rio Grande do Sul. É professor convidado do Robbins Institute, palestrante que já atuou em diversas empresas, não vou nem citar todas aqui, mas Volvo, Exxon, várias outras, Grupo Marista, entre outras, além de diversos centros universitários. Tem formação em coach e presta consultoria para empresas que têm interesse em implementar práticas ligadas à felicidade e bem-estar. Tem formação em ativismo quântico, promovido pelo físico, PhD em Física Amit Goswami, certificado pela Schumacher College, em Ciências Holísticas e Economia de Transição, e aluno do Happiness Studies Academy, e também ele é formado em Direito pela PUC do Paraná e pós-graduado em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional. Foi diretor de ensino à distância no mercado preparatório de concursos públicos e é sócio da Oliver Language Center, uma escola de idiomas. Mas, resumindo o currículo de Gustavo, eu vou pegar emprestado as palavras de Diogo Lobo, no evento do Congresso da Felicidade ontem à noite, onde ele diz que Gustavo é uma pessoa que nos inspira e encoraja. E realmente reflete o que eu penso de você, Gustavo, e espero que você continue inspirando, né, tantas pessoas para esse estudo tão importante que é a temática da felicidade. Eu fui convidada por ele, há pouco tempo fui convidada por Gustavo para assumir, representar o Centro de Estudos de Felicidade aqui em Natal e também agradeço, né, e coloco também o centro, né, dentro desse momento, né, de tanto aprendizado que a gente vai ter aqui, tá bom? Então, fique à vontade, sinta-se muito bem-vindo, você está dentro da universidade praticamente. E aí, começando, Gustavo, como é que a gente vai fazer para o pessoal entender um pouco como é que vai transcorrer o nosso evento? A gente vai colocar alguns pontos que a gente acha importante você falar sobre a temática da felicidade, a ciência da felicidade, você fica à vontade para se aprofundar em algumas coisas, enfim.
é uma conversa, um bate-papo mesmo. Tá certo? Então, logo de início, a gente queria saber, e até as pessoas que estão engatinhando ainda no tema, o que é essa ciência da felicidade, para você falar um pouquinho para a gente, realmente, o que é a ciência da felicidade? Como é que você poderia resumir, vamos dizer assim, essa ciência tão nova e tão importante, né, nos dias de hoje? Bom, Marise, minha amiga querida, agradeço aí pelas tuas palavras tão bonitas, pela introdução. Márcio, Fabiano, Ábida, companheiros aqui dessa jornada de hoje, todos aqueles que estão aí nos escutando, um prazer, uma alegria, uma honra estar aqui dentro, então, da UFRN, trazendo um pouquinho desses conhecimentos que tiveram um impacto muito profundo na minha vida, transformaram mesmo a minha pessoa e que eu não achei justo que isso não pudesse chegar a mais gente. Então, a ideia do Congresso Internacional de Felicidade é, de certa forma, trazer esses conhecimentos para um maior número de pessoas possível, porque eu tenho certeza que isso pode contribuir muito com a nossa vida, em especial nesse momento. A ciência da felicidade é hoje composta por algumas disciplinas, então ele é um campo multidisciplinar. Ele é especialmente centrado na psicologia positiva, que é uma vertente dentro da ciência da psicologia, que nos anos 2000, quando tinha como seu presidente um cara chamado Martin Seligman, conhecido como o pai da psicologia positiva, ele, como presidente, chamou os psicólogos a começarem uma investigação acerca do outro lado, o que ele chamou de florescimento humano. Isso é tudo que dá certo, tudo que existe de positivo na vida humana. Ao longo dos seus 150 anos de história, a psicologia positiva estudou, compreendeu, criou linhas de tratamento e auxiliou as pessoas nos traumas, no estresse, na depressão, outros problemas psicológicos. Ganhou muita força após a Segunda Guerra Mundial, tratando do estresse pós-traumático. E ela ficou muito concentrada no lado negativo, vamos dizer assim. Por isso, psicologia positiva, focando naquilo que dá certo na vida humana. Então, tentando compreender cientificamente o que é felicidade, o que é uma vida boa, o que é uma vida significativa, uma vida que vale a pena ser vivida, como podemos despertar resiliência, como podemos trabalhar nas crianças senso de justiça, criatividade e assim por diante. Um outro campo que compõe a ciência da felicidade com bastante força é a neurociência, porque compreende os mecanismos neuroquímicos e, a partir daí, os biofísicos. Isso é, o que está acontecendo no nosso cérebro que leva sensações ao nosso corpo. É também uma ciência muito nova. Então, a neuroplasticidade, por exemplo, que é um conceito hoje muito bem compreendido, está muito claro que as pessoas em qualquer idade da sua vida podem desenvolver qualquer aptidão ligada ao intelecto, mas até 1998 não era. O termo neuroplasticidade surge em 1998 numa descoberta transversal. Uma descoberta transversal é um nome chique científico para quando eles estão investigando uma coisa e descobrem outra, que não é o que eles estavam procurando. Então eles começaram a perceber que tinha alguma coisa diferente no estudo que eles estavam fazendo e chegaram ao conceito de neuroplasticidade. Duas ciências muito novas. Um terceiro campo que compõe a ciência da felicidade é o estudo subjetivo das emoções, que voltou à ciência muito recentemente. O Daniel Goleman é um dos grandes autores, talvez o mais popular dentro dessa linha, que estuda a inteligência emocional. Mas o campo da ciência da felicidade vai beber também da filosofia, vai buscar na antropologia e muitas outras disciplinas componentes para o seu agrupamento teórico. A partir daí, outras disciplinas, outros campos começam a beber dessa fonte e aí a gente passa a ter uma retroalimentação. Por exemplo, dentro da psicologia positiva se fala muito que os relacionamentos são muito importantes para o nosso grau de bem-estar e felicidade. O campo da arquitetura, pensando nisso, lançou a seguinte pergunta: puxa, como é que nós, como arquitetos, podemos então desenhar espaços, casas, áreas comuns dentro de prédios, condomínios e até cidades que favoreçam o desenvolvimento
de bons e saudáveis relacionamentos, pensando no bem-estar. Hoje existe uma certificação internacional dentro da arquitetura chamada Wellness, que vai buscar exatamente o bem-estar, não apenas físico das pessoas, mas diversos outros componentes. O campo da educação, hoje muito forte na Austrália, com a educação positiva, que é a psicologia positiva aplicada no âmbito educacional. Aqui no Brasil, a gente chama do desenvolvimento das competências socioemocionais, é mais ou menos essa a guinada. No campo da economia, surge a economia do bem-estar, hoje muito forte na Nova Zelândia, na Islândia e na Escócia, 3 países liderados por mulheres, o que é bastante interessante, pensando como as políticas públicas do campo econômico podem ter um impacto positivo no grau subjetivo de percepção de bem-estar da sua população. Então, o PIB é importante? É muito importante, mas não pode ser o único instrumento para o qual vamos olhar para mensurar crescimento de um país, por exemplo. Esse é um apanhado geral, mais ou menos assim, do que é a ciência da felicidade. Obviamente, depois que a arquitetura vai fazendo descobertas, os campos da arquitetura vão retroalimentando os próprios campos da psicologia. O que eu acho muito interessante, porque na esteira do conhecimento como a gente o tem, a gente vai da graduação para a pós, para o mestrado, para o doutorado, afunilando cada vez mais a área do saber, nos tornando cada vez mais conhecedores de pedaços pequenos de qualquer matéria. E a gente acaba perdendo a visão do todo. Então, eu citei ontem, né, o caso do bisavô da minha filha, o vô da minha esposa, que para fazer uma cirurgia precisa consultar 4, 5 médicos, porque o médico da perna diz isso, do pulmão diz aquilo, o coração diz aquele outro, ninguém mais tem a visão macro. Então você precisa consultar essas várias áreas do conhecimento. Não é nenhuma crítica, não é nenhum julgamento, é assim que é hoje em dia, mas me parece que esse campo da ciência da felicidade vai abrindo os horizontes para uma coisa um pouco mais holística, um pouco mais compreensiva da grande figura, né? Da big picture, como se diz em inglês. Uhum, uhum. Eu vou aqui fazer uma observação que é muito interessante quando a gente vê essas inter-relações, e aí quando a gente traz para o direito, né, como é que o direito se relaciona com, né, as bases da ciência da felicidade. E é muito interessante também, né, porque o direito à busca da felicidade, né, já está em algumas constituições do mundo todo, né? E aí a gente tem a ideia desde lá da Revolução Francesa, depois da Constituição Americana, da Constituição da Virgínia. Ou seja, quando a gente começa a olhar esse amplo espectro, melhor dizendo, da ciência da felicidade, a gente consegue trazer também os seus fundamentos a outras disciplinas que, à primeira vista, você não se dá conta de uma conexão, de uma inter-relação. E é bastante interessante, porque o direito à busca da felicidade tem, inclusive, né, fundamentado o Supremo Tribunal Federal a julgar casos, né, de direito de família, de saúde, enfim. Então, assim, a gente pode fazer várias relações, né, e essa relação, tudo que você colocou, e trazendo também à tona a questão do direito, abre um pouco, né, o nosso leque de visão com relação à importância, e faz a gente compreender, né, como é importante estudar os fundamentos da ciência da felicidade. Mas eu já falei muito. Perfeito. Não, é isso mesmo. Se não me engano, eu acho que o primeiro instrumento normativo que fala em felicidade é o Código Butanês. Eu não tenho bem certeza, eu precisaria confirmar essa informação, mas, se não me engano, 1700 e alguma coisa. Eu acho que 89, perto da Revolução 89? Francesa. Eu acho que é. Posso até conferir aqui agora. Eu achava que era pré-Revolução Francesa, mas se não, realmente o norte-americano vem na frente. Eu queria, até antes da gente fazer esse traçado histórico, para a gente poder falar um pouquinho da questão jurídica, eu já queria recomendar 2 livros. Tem um livro chamado Direito Sistêmico, do Fritjof Capra, que é bastante interessante. Vai tratar um pouco dessa questão holística. E o Direito à Felicidade, do Saul Tourinho, brasileiro, de Brasília, que ele faz uma investigação também muito bacana nesse sentido. No direito, inclusive,
o direito começa a se utilizar de campos anexos, né? Como, por exemplo, as próprias constelações familiares aplicadas ao âmbito da justiça de família, é um bom exemplo, né? É com o iluminismo na Revolução Francesa e o antropocentrismo que o homem passa a se tornar o centro do universo, e essas investigações acerca da felicidade subjetiva ganham força. Isso representa, e a Constituição norte-americana é o ponto que representa, é uma mudança histórica, inclusive, na forma como se compreende a felicidade na humanidade. Então, a gente vai buscar, por exemplo, lá na Grécia Antiga já se falava sobre felicidade. Para Aristóteles, felicidade era a virtude das virtudes, e ele era o cara que pregava, né, e trouxe essa questão da vida virtuosa como o caminho para a elevação de consciência espiritual, etc. Mas, na Grécia Antiga, existia a crença no destino. Então, se você nasceria um filósofo, um político, um grande herói, um comerciante ou um escravo, aquilo era pré-determinado já antes do seu nascimento. Muitos mitos gregos reforçam esse ponto, como o mito de Édipo, por exemplo, que retrata, obviamente, além de outros aspectos da psique humana, mas esse ponto de que a gente não vai escapar do nosso destino. Então, existiam as figuras como os oráculos, por exemplo. Isso em outros muitos sistemas universais era o mesmo, nas castas indianas, por exemplo, né? Se você seria um comerciante, um artesão, ou em que extrato de camada social você estaria, isso estava pré-determinado no seu nascimento. Quando a Constituição dos Estados Unidos coloca na capa da sua Constituição, então, que o homem tem o direito inalienável, né, dotado pelo Criador, direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Então, né, nos Estados Unidos, onde, né, o berço praticamente desse neoliberalismo da individualidade, o direito à busca da felicidade é colocado junto com a vida e a liberdade. Isso demonstra a força que tem e como o homem passa a assumir o papel de responsabilidade de buscar a sua própria felicidade. Esse que é o interessante. Ele não coloca um direito puro e simples à felicidade, por exemplo, como se fosse uma coisa divina. Não. O homem, ele passa a ter o direito de buscar a sua felicidade. E aí eu tenho uma frase do Thomas Jefferson que eu gosto muito também, que ilustra muito desse período. Ele fala que ele é um homem de sorte. E ele percebe que quanto mais ele trabalha, mais sorte ele tem. Isso mostra bem o recorte do período histórico, né? Que é o self-made man americano, né? O homem que se faz por si próprio, que se desenvolve, que vai buscar sucesso, que vai buscar a sua carreira, o seu autodesenvolvimento e também o seu direito à felicidade. Então, esse instrumento legal representa na história da felicidade um shift bastante importante, uma mudança muito importante na nossa compreensão do que é a felicidade. Isso em 1776. Eu sei que outros países adotaram também de alguma forma, né, a felicidade dessa forma colocada em diversos instrumentos legais. Apesar da minha formação jurídica e a especialização no direito constitucional, eu há bastante tempo já não atuo na área, atuei, na verdade, muito pouco. Hoje em dia até cancelei a minha OAB, já nem posso mais dizer que sou advogado, mas é claro que a gente pode fazer alguns paralelos, né? A gente tem na Constituição brasileira todas as garantias, né, os direitos fundamentais lá elencados, que de certa forma encaminham a compreensão de uma felicidade num quesito mais macro. Acho que esse é um ponto importante. Então, o que essa ciência da felicidade nos traz são caminhos e reflexões para elevarmos pessoalmente o nosso próprio grau de bem-estar e felicidade. Esse é um primeiro ponto, e é um ponto muito importante, e eu percebo que é um ponto que as pessoas ainda não acordaram realmente para. Por isso que é importante a gente falar de ciência nesse sentido e corroborar com estudos científicos a autorresponsabilidade pela minha própria felicidade. Então, a ciência afirma categoricamente que todas as pessoas podem elevar o seu nível de bem-estar de forma duradoura, perene e constante, que isso depende das ações conscientemente escolhidas todos os dias por cada uma das pessoas, mas o fato é que essa felicidade ela tem um teto muito baixo. A gente não consegue ir muito longe
olhando só para a nossa felicidade, se o nosso entorno não tiver de alguma forma feliz. Uma sociedade mais feliz vai ser uma sociedade mais justa, mais segura, mais igualitária, economicamente possível, ecologicamente viável, porque hoje vivemos num mundo que é ambientalmente inviável, a forma como a gente utiliza os recursos não permite, não comporta, não sustenta mais a vida humana. Então são todos esses aspectos que tem que ser levado em conta quando a gente pensa no próximo passo que como sociedade podemos dar rumo à felicidade. A ONU tem um instrumento que é o Relatório Global de Felicidade, que de alguma forma mensura felicidade dentro dos países, que leva o PIB em consideração, que leva a segurança pública em consideração na questão macro, mas também na questão micro. Então, uma das perguntas, uma pergunta pessoal, é quão seguro você se sente ao andar nas ruas da sua cidade à noite? Veja, como isso está ligado à felicidade. Como é que eu posso ser plenamente feliz se eu não me sinto seguro onde eu moro? Então, a gente precisa sair desse conceito mais superficial de felicidade como prazer, como alegria, como risadinha, e entrar num conceito mais profundo do ser individualmente e mais profundo nosso como sociedade mesmo. Então, políticas públicas ligadas à segurança, ligadas à educação, ligadas ao déficit habitacional, são muito importantes nesse cenário que compõe a felicidade num nível macro. E é só para citar mais um exemplo desse instrumento da ONU, que como todo instrumento normativo avaliativo precisa sempre, claro, estar se atualizando, tem muito a melhorar, mas começa a dar caminhos interessantes. Então, por exemplo, com que frequência você visita os seus tios por mês? Isso é uma tentativa de mensurar o grau relacional da população, quão ligados os habitantes daquele país são às suas raízes familiares, por exemplo. Então, ele é um relatório bastante macro mesmo, que leva em consideração sempre 3 anos anteriores à sua publicação. O Brasil vem perdendo posições vertiginosamente, a não ser do ano passado para esse ano, quando já tinha perdido muitas, mas acabou ficando no mesmo lugar, que é a 32ª posição. Isso. Muito por conta de algumas perguntas do tipo o quanto você confia nas instituições públicas do seu país, por exemplo, que vão mensurando, inclusive, graus de corrupção, né? e confiabilidade, que, de novo, é uma nova perspectiva, um novo olhar sobre o que compõe, na questão macro-social, a felicidade. Só fazer uma Me observação. alonguei um pouco, acho que fugi um pouco, né? Dei a resposta e fui me alongando um pouco. Vocês vão me cortando aqui no que precisar, que você me deixar, eu falo aqui sem parar. Não, e eu estava adorando, mas eu estava aqui parado porque estava com alguns probleminhas técnicos e eu estava lidando aqui com eles, mas já conseguimos voltar regularmente e tudo. Já foram resolvidos. Deixa eu só, enquanto o Gustavo estava falando, eu fui conferir lá na aula do GBA, viu, Gustavo, do primeiro módulo. Realmente você tem razão, 1729. O Código Legal Burtonês. Pré-Revolução Francesa. Pré-Revolução Industrial. Ou pré-Revolução Francesa. Para a gente só conceituar, né? Então, o Butão é um paizinho lá encravado nos Himalaias, na Ásia, perto da China, né, Marisa? Entre a China e a Índia. Entre a China e a Índia, muito bem espremidinho ali no meio. E lá, então, desde 1729, o rei vem dizendo que a função do líder é servir ao seu povo. E de que forma melhor poderia ele servir se não incentivando o bem-estar da população? Estamos falando de 1729, né, de um paizinho super pequenininho, que hoje adotou o FIB, a Felicidade Interna Bruta, como seu instrumento de mensuração de crescimento. Então eles não olham para o PIB, porque eles dizem que o PIB é um instrumento muito magro. O PIB me permite crescer utilizando o trabalho escravo, vendendo drogas, vendendo armas, descuidando, por exemplo, das questões culturais do país, sem se importar com as relações trabalhistas. Então o FIB é uma mandala composta por vários desses aspectos e que nenhuma decisão é tomada sem que se olhe para todos esses itens. Vamos construir uma usina hidrelétrica, por exemplo, puxa, vamos com igual força analisar o impacto ambiental que isso vai trazer, com igual força analisar um dos pontos dessa mandala, que é o tempo livre da população. Quanto tempo livre a população tem? E livre não é não trabalhando.
Livre não é cuidando de casa ou cuidando dos filhos. Livre é livre. É o tempo que você tem, que você escolhe o que quer fazer de forma totalmente autônoma. E aí, se a gente fizer uma conta, né, uma conta de cabeça aqui, sobra bem pouquinho em cada dia. Então, é bastante interessante essa preocupação do governo bhutanês, que então, desde antes da Revolução Francesa, já vem falando sobre felicidade, com certeza, né, por conta do período histórico, com pouca relação com o que estava acontecendo na França. Então, um outro foco de desenvolvimento. O foco oriental, né, para a gente fazer esse paralelo também brevemente, ele é completamente diferente, né? A gente está aqui falando de uma ciência da felicidade, olha que interessante, que nos propõe ações para sermos mais felizes. Então, é o caso de fazer coisas para sermos mais felizes. Se você falar isso para um oriental, ele quase não entende, porque são duas esferas completamente distintas. A esfera do ser e a esfera do fazer são separadas, e é a esfera do ser que alimenta do fazer, não vice-versa. Para eles, né, para ser feliz, basta sermos. Mas quando você fala isso para um ocidental, isso entra em parafuso a cabeça. Como assim para ser feliz basta ser? Né? A gente não está acostumado com as práticas meditativas que eles têm lá de reflexão e autoconhecimento desde muito cedo, né? Na vida, nem é essa a nossa cultura. Mas teve uma fala da monja num dos congressos que eu achei bastante interessante, em que ela fala que tudo que a ciência se propõe, né, como fazer, é na verdade uma forma da gente ir afofando o terreno, adubando, tirando as pedras, para que desse terreno bem cuidado por nós possa brotar a felicidade genuína. Então, acho bastante interessante que, de repente, tem um entrelaçamento, né, nessas duas visões, nesses dois caminhos, que acabam chegando no mesmo lugar. Esse é o ponto. E aí eu ia só colocar, assim, quando você coloca muito bem, né, todo esse universo, fica muito claro que a felicidade ela pode ser compreendida do ponto de vista individual, subjetivo e do ponto de vista coletivo, né? Então, aí, lembrando aquela ideia, né, de que no Butão, a felicidade é uma meta socioeconômica coletiva. E eles fazem questão de dizer que o governo não pode garantir que as pessoas sejam felizes, mas ele tem a obrigação de oferecer condições para que isso aconteça. Né? E aí vem a inter-relação com os outros direitos. Né? Você falou de segurança, saúde, educação e tantos outros direitos que estão lá como fundamentais na Constituição. Marisa, Pronto, Fabiana. nessa linha eu iria colocar, porque eu estava falando da questão de que, do lado do fazer, né, que é bem nosso, a gente sempre se preocupa, sempre coloca um obstáculo antes de ser, a gente se preocupa logo, vou fazer como, né? Quase como quem arranja uma desculpa. E cabe a pergunta exatamente sobre a questão das políticas públicas. Estamos aí vivendo uma pandemia muito grande que tem tirado o sossego de muita gente, algumas vezes de modos que a gente compreende. Né? A pessoa trabalha, está parada, a pessoa tem uma vida muito ativa fora de casa, de repente está dentro de casa. Mas eu gostaria de colocar um outro aspecto também, que é o fato de que nós não estamos preparados, muitas vezes, para parar. Isso tem sido um problema para muita gente, né? O ato de parar, né, é uma dificuldade da nossa cultura. E como essa constatação, né, junto com várias outras coisas que estão acontecendo, a diminuição muito mais acentuada do uso de papel moeda, incentivando o comércio eletrônico, né, como esse parar pode compor uma política pública, né, que é tão focada em produção, daí até o nome PIB, né, um Produto Interno Bruto, é tão focado em produção, ou seja, em fazer, e menos em ser. Então, eu perguntaria muito isso, de uma maneira pragmática, no nosso país, nesse momento, qual seria uma atitude? E vou aproveitar para falar uma coisa, dentro dessa ideia que você falou da inter-relação, da interconexão, que na base, do ponto de vista do direito, um dos aspectos que nós trabalhamos é exatamente a quebra da ideia de isolamento dos direitos entre si.
Os direitos, eles são vistos muito em partes, esquecendo da questão do todo, a questão do que um todo vai ser superior à soma das partes. Então, a interpretação jurídica ela é muito isolada. Esse é um dado que a gente trabalha em cima da temática dos direitos fundamentais, porque só assim você consegue trazer efetivamente o ser humano para dentro do direito e uma perspectiva de colocar o ser humano dentro de um processo de desenvolvimento. Quando a gente vai falar de uma política pública, é trabalhar como o ser humano vai se integrar àquela política pública para que ele se desenvolva. Nós temos muita ideia, ou é de fazer ou é de receber tudo pronto já. Eu quero entrar na justiça para consumir uma decisão judicial que já me dê o que eu quero, em vez de observar o conjunto da comunidade crescendo coletivamente. Mas o que eu deixaria mesmo agora para ouvir era essa questão da política pública, como é que ela se comportaria nesse clima de pandemia em particular, né? Como é que a gente poderia imaginar no Brasil, que nem nada, onde seria, vamos dizer assim, o ponto mais estratégico para a gente mexer nessas perspectivas no país. Perfeito. Eu gosto sempre de salientar que a gente está falando de braços muito recentes da ciência. E o que isso quer dizer, né? Vamos pegar, por exemplo, o caso do ovo frito, que é um exemplo que eu gosto de dar. O ovo frito, ele aumenta o colesterol ou não? Isso é um debate, né? Cada um tem a sua opinião baseado no que a gente ouviu falar, porque durante muito tempo os médicos proibiram o ovo frito porque ele aumentava o colesterol. Depois de um tempo começou a se dizer que não, o ovo frito não era esse vilão todo, estava liberado, depois estava liberado com determinado tipo de manteiga na fritura, enfim. Isso acabou não ficando muito claro. E a gente está falando de ovo frito e de um teste feito com sangue. São duas coisas muito concretas. Quando a gente fala de inteligência emocional, de neurociência, a gente está falando de percepções subjetivas. A gente está falando de um conceito que se altera geograficamente, culturalmente, socialmente. Então, quando a gente entra no âmbito das políticas públicas, a gente precisa lembrar que, talvez diferente de outros braços da ciência, o subjetivo, ele é complexo. E como é muita novidade, é um campo que está muito aberto, a gente está vivendo isso. Em 2012 foi lançado esse relatório da ONU. Na sequência, Dubai criou o Ministério da Felicidade. É o único do tipo que existe no planeta. Tem uma ministra lá. É bastante interessante, porque Dubai tem toda uma questão, inclusive, de restrições de direitos, né? Uma coisa cultural deles. Interessante eles lançarem o Ministério da Felicidade. Tem, claro, toda uma questão de marketing envolvida nisso também. Mas Dubai, com o poder aquisitivo e econômico que tem, eles montaram o Conselho Global de Felicidade, que junta os principais pesquisadores nas mais diversas áreas da linha da felicidade, do bem-estar e da psicologia positiva, e os líderes mundiais que vêm aplicando isso nas esferas públicas. Por exemplo, o Reino Unido tem hoje o Ministério da Solidão, preocupado com os índices até de suicídio na terceira idade, mas depressão, ansiedade e etc. Então criou-se um ministério para pensar nisso, assim como a Austrália com a educação positiva, assim como os outros países que eu citei com a economia do bem-estar. Então, o Conselho Global se compõe por pesquisadores e entes públicos que vêm aplicando na prática para se compilar um caderno de políticas públicas. O que está acontecendo, qual é o embasamento científico, quais os resultados, e isso fica aberto, um PDF que dá para baixar no site, com muitas políticas públicas em nível mundial. É interessante porque eles desenharam algumas áreas ali. Então tem a área da saúde, tem a área das relações de trabalho, tem a área macroeconômica, tem a área ambiental. E aí, para que os países possam consultar, aplicar, que levem os seus resultados também para o Conselho Global, para que isso possa seguir conformando novas possibilidades de políticas públicas. Então, de novo, mais novo ainda, estamos falando de 2012, 8 anos atrás, o relatório global, o Conselho é mais recente ainda. Se não me engano,
esse é o terceiro ano do encontro do Conselho Global, não tenho bem certeza, mas eu quero mostrar que é realmente muito novo. Então, quando a gente pensa em políticas públicas e na questão da desaceleração, que é o que a gente está vivendo um pouco, né, esse convite a nos retirarmos um pouco para dentro das nossas casas e talvez para dentro de nós mesmos, que eu sei que de muitas formas, né, existe muito mais trabalho para boa parte das pessoas, muita coisa acontecendo também, isso traz todo um cenário de preocupações, etc. Agora, o fato é que a gente só vai poder pensar em desacelerar realmente se a gente repensar o nosso próprio objetivo como sociedade. O nosso objetivo como sociedade é crescimento econômico. Hoje é para isso que a gente olha, única e simplesmente. O resto todo vem no embalo. Se não tiver crescimento econômico, não tem como resolver o déficit habitacional. Se não tiver crescimento econômico, não tem como cuidar da aposentadoria dos velhinhos. Se não tiver crescimento econômico, de que adianta cultivar o meio ambiente? Então a gente vai construir usina hidrelétrica sem pensar muito, de fato, no que isso pode implicar futuramente, ou despreocupados, porque esse não vai ser um problema exatamente da nossa geração. Então, quando a gente pensa em desacelerar, a gente precisa repensar o nosso modelo econômico. Não tem como sustentar desaceleração e crescimento de PIB. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Será que, de fato, é necessário que a gente precise todos os anos ter crescimento econômico? Ou será que é simplesmente a sociedade como organizamos que funciona dessa forma? E eu acho que o convite que o coronavírus nos faz nesse momento é uma reflexão muito profunda sobre isso. Porque eu percebo e vi uma dessas frasezinhas de Facebook mesmo, esses dias, mas que me trouxe uma reflexão, dizendo o grande empresário, e aqui sem, enfim, estou repetindo a frase apenas, né? Mas o grande empresário não está com medo apenas pela sua empresa, está com medo que as pessoas em casa vão descobrir que elas não precisam comprar a mais nova tecnologia ou o mais novo produto para serem felizes. É bastante interessante essa reflexão, de fato. O consumo vai diminuir, está tudo fechado de qualquer forma, e as pessoas podem acabar se dando conta de que aquela ideia de que eu realmente preciso daquela experiência, ou daquele jantar, ou daquele, sem ser nada contra nenhum desses pontos, mas acho que essa é uma reflexão interessante. Eu estava esses dias, aí contando uma história pessoal minha, almoçando aqui em casa, e me dando conta, de repente, que eu estava almoçando com calma. Eu estava realmente tranquilo. Eu não estava usando o celular e eu não estava olhando no relógio, pensando que precisa levar a filha para a escola daqui a pouco, aí eu preciso voltar para o escritório porque tem aquela reunião. E eu me dei conta de que fazia muito tempo que eu não almoçava tão tranquilo. Mesmo às vezes até nos finais de semana, mesmo quando eu viajava. A ciência fala da questão da ativação do sistema nervoso. Então a gente é treinado para ativar o nosso sistema nervoso, inclusive desde a escola. A gente fica ativado, a gente fica tenso, a gente fica estressado, porque eu preciso aprender, eu preciso memorizar, daqui a pouco tem prova para fazer, bate o sinal, vem para outra aula. E a gente vai ficando ativado e a gente desconhece outro estado de ser que não seja nessa ativação. Então eu tenho alguns amigos, alguns até advogados, já que a justiça está fechada, não que não tenham trabalho para fazer, mas não tem os prazos, que é a vida do advogado. É aquela insanidade de tempo, de horário, de ter que dar conta, e de repente ele está em casa e ele está num estado que ele não sabe nem identificar qual é. Muito interessante isso. Como emocionalmente estamos despreparados para lidar com uma situação que não seja exatamente aquela que vivenciamos normalmente. Eu acho que é importante a gente pensar nesse ponto de desacelerar, mas desacelerar vai ter que vir com uma série de medidas e reflexões muito mais amplas e muito mais macro do que a gente tem de sonho, de objetivo, para onde queremos caminhar como humanidade mesmo. Muito interessante. A partir da colocação, da pergunta de Fabiano e da sua colocação, Gustavo, me veio, né, que o que vai surgir a partir desse momento que a gente está vivendo é uma reflexão sobre como vamos daqui para frente. Então, eu acho que a ideia da economia do bem-estar, né, que já está funcionando em alguns países, alguns movimentos que me vieram também, que trazem toda essa reflexão, o movimento do decrescimento, o movimento de transição,
o movimento do bem viver, né? O minimalismo, né? Que está acontecendo no mundo, né? Uma série de ondas de questionar o modelo que a gente vive, que a gente foi criado, que os nossos países, né, reproduzem pelaquela ânsia de atingir um nível de crescimento que não considere as outras questões humanas, sociais, ambientais, enfim. Então, eu acho que é um momento de prestar atenção nesses movimentos que já estão acontecendo no mundo, né? E embora tudo que a gente está vivendo, e aí não romantizando, né? Porque muitas pessoas colocando, o momento que a gente está vendo é bom, porque não é isso. A gente tem que lamentar muito tudo que está acontecendo, as mortes, enfim, o desemprego. Mas o que a gente pode, como sociedade, evoluir a partir desse olhar, né? A partir de como a gente olha essa situação e como a gente vai pensar como sociedade daqui para diante. Então, essa ideia de refletir o modelo de desenvolvimento, o paradigma que guia o desenvolvimento dos países, né, como um todo, eu acho que é o momento dessa discussão. E aí a felicidade está na base, né? E tem uma coisa interessante para a gente colocar, quando você falou que nós, enquanto país, temos que discutir isso, é que às vezes a gente opera com uma bondade para além das fronteiras, como diz o Canottilho, e uma maldade interna. Do lado de fora das fronteiras, eu me recordo, nos idos do ano de 2010, o Brasil estava sendo celebrado como um país na busca de soluções alternativas aos combustíveis fósseis. Enquanto que, ao mesmo tempo, internamente, nós estávamos celebrando o pré-sal e os campos de petróleo. É a mesma questão de nós sabermos que o consumismo é um problema e nós temos uma economia dependente do consumismo. Então, isso exige um enfrentamento de política muito sério, né? Porque vai desde que tipo de comércio você vai estimular. E, tradicionalmente, a gente tem uma tendência, quando você se isola em casa, ao minimalismo. Você se desespera com muita tranqueira, com muita coisa, né? Você se aperreia. Então, a gente vai ter que ter uma política econômica que considere isso, que considere formas de desenvolvimento da pessoa, né? Que se compatibilize com a necessidade de haver uma circulação de riquezas que não dependa desse modelo ao qual as pessoas tendem a se autodestruir. Uhum. Bem, eu estou preocupado aqui, né, com o nosso tempo, apesar dos nossos atrasos e dificuldades técnicas que tivemos. Peço desculpas aos que estão vendo agora e aos que forem ver, porque vai ficar gravado no YouTube e disponível para quem quiser assistir depois, como foi o outro conversando, o primeiro Felicidade com Vida, né? E agora esse segundo Felicidade com Vida vai ficar disponível. E eu, vendo o tempo já se adiantar, verifico que não houve questionamentos no chat, né? E eu deixo com Márcio, com Ábida, com Marise, se quiser fazer alguma consideração, para passar, enfim, a palavra ao Gustavo, que é nossa grande estrela aqui, nosso grande convidado, uma honra muito grande, para que ele possa fazer sua conclusão. Tá. Então, a gente já falou demais, vamos deixar aí Ábida e Márcio. Eu acho que é mais, ele já comentou sobre, seria a questão das lições da ciência da felicidade para esse tempo de pandemia. Mas só para sintetizar mais. Isso. Perfeito. Tenho sido bastante procurado para falar sobre isso. E as lições da ciência da felicidade, da psicologia positiva, elas se aplicam a qualquer momento da vida, aos positivos e aos negativos. Nesse momento em especial, parece que eles se fazem mais importantes, porque fica mais gritante a necessidade. O Tal Ben-Shahar, que tem o seu nome na história também, desse campo,
Ele ficou conhecido como o professor da aula mais concorrida de Harvard. Isso foi na época de 2008, 2009, mais ou menos. Ele esteve com a gente no Congresso de Felicidade aqui em Curitiba em 2018 e o que ele fez foi tirar esse conhecimento de dentro da academia, que é onde ele estava, né, restrito à área da psicologia, e levar para o público em geral. Foi isso que ele fez. Ele criou uma disciplina chamada Ciência da Felicidade, embasada na psicologia positiva, do qual ele já era um estudioso, mas em vez de ir para alunos de psicologia, ele abriu para o campus. E aí ele conta a história, né? Em 2, 3 anos estava 20% do campus fazendo aquele curso que começou a primeira turma, se não me engano, com 9 alunos, como ele conta. Para ele, a felicidade é uma... A definição dele de felicidade é que a felicidade é um entrelaçamento entre 5 componentes. Então tem 5 componentes que formam esse conceito de felicidade, que é o bem-estar físico, o bem-estar espiritual, o bem-estar intelectual, relacional e emocional. Interessante porque a ciência, e esse é um papel da ciência, quebra essa ideia muito abstrata, então, desse desejo, né, de ser feliz para o resto da vida, numa coisa mais palpável. A gente não sabe bem o que é a felicidade, a gente não sabe bem o que fazer para ser mais feliz, mas quando ele quebra em pedacinhos pequenininhos, a gente pensa, puxa, pelo meu bem-estar físico eu sei o que eu posso fazer para ter um ganho nesse bem-estar hoje. Pelo meu bem-estar emocional, eu imagino que eu possa seguir certas etapas para me sentir melhor. E aí a gente sai desse para o resto da vida que é distante para o hoje. Porque quando a gente pensa no resto da vida, tudo bem se eu não estiver feliz hoje ou não estiver feliz amanhã, tudo bem, tem a vida inteira ainda, uma coisa longa, distante. E aí, quando a gente fala de bem-estar, a gente pode pensar no momento presente, o que é bastante importante. Então, o bem-estar físico reúne as condições, inclusive, para a nossa saúde mental. Ter uma rotina, por exemplo, nesse momento se faz fundamental. Acordar e deitar mais ou menos nos mesmos horários, fazer exercícios físicos. Esse é um ponto comprovadíssimo, né? Não tem nem... Qualquer pessoa que faça exercício físico sabe como se sente depois. Então, neuroquimicamente, a gente libera dopamina. Dopamina reduz estresse e ansiedade. Ponto final. Daqui a um tempo, se a gente precisar ficar todo esse tempo em casa mesmo, o nosso corpo físico vai começar a definhar se a gente não começar realmente a praticar. E aí tem muitos, né, canais do Instagram, YouTube, etc., fazendo várias lives e aulas em casa que você acompanha junto. Tem muitas formas de se exercitar, muito fáceis, né, porque a tecnologia hoje nos permite. Um outro hormônio importante nesse sentido é a melatonina, que melanina, desculpe, que é liberada a grosso modo entre meia-noite e 2 da manhã. Então, quando a gente deita 11h30, a gente já começa a perder um pouquinho dessa produção da meia-noite. Se a gente deita às 11h30, logo depois de muito tempo de tela, o que acontece é que alguns circuitos neurais continuam ligados mesmo que a gente durma. E a gente perde um pouco dessa produção desse hormônio que é o responsável pela reparação durante o nosso sono. Então, não importa quantas horas a gente durma, a gente acorda cansado, justamente pela falta desse neurotransmissor, desse hormônio. Então, o horário de deitar, a alimentação saudável, o exercício físico são os pontos básicos aqui dessa conversa. O bem-estar relacional, ele hoje está muito ligado, né, diante dessas nossas possibilidades, com o bem-estar relacional. Então, algumas pessoas eu sei que estão sozinhas em casa e precisam lidar com essa sensação, com esse sentimento. Mesmo estando sozinho, você não precisa se sentir solitário. Hoje nós temos a tecnologia a nosso favor, você consegue se conectar, inclusive por vídeo, com familiares, mesmo que eles estejam distantes. É muito importante manter esses relacionamentos, mesmo que você esteja só. Enquanto outros estão tendo que lidar com os relacionamentos com pai, com mãe, com irmãos, com marido, esposa, companheiro, companheira, filhos, de repente numa rotina, né, bastante complexa. Então, minha esposa é psicóloga, por exemplo, ela continua fazendo os atendimentos dela online normalmente, eu remodelando, né, meu lado profissional nessa adaptação online, e a gente está tendo que dar aula para nossa filha aqui em casa, porque a escola não parou, e cuidar dos trabalhos de casa também, porque estamos nós 3 aqui, então a gente está cozinhando em casa, limpando a casa, cuidando disso tudo. Então a rotina ela dá uma bagunçada total, e se a gente não cuidar, né, não der tempo, não der energia investida nesses relacionamentos, a gente começa realmente a ter complicações aqui. Obviamente que fatores financeiros, né, como estresse, preocupações, podem levar
disrupturas nesses equilíbrios, né, harmoniosos entre os relacionamentos, mas hoje é uma ciência, a do relacionamento especificamente, porque dentro da ciência da felicidade é ponto quase pacífico de que se fosse para elencar um item, qual seria o mais importante de fato para a nossa felicidade, tem se dito muito na questão dos relacionamentos, que contribuem para o nosso bem-estar físico e para a nossa longevidade, inclusive. Então, muito da ciência tem passado a estudar esse campo, é um campo que já se tem bastante notícia, já se tem um histórico de estudos muito bacanas. Tem um alemão, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele montou o hotel, chamado Hotel do Amor, em que ele hospeda casais e a única coisa é gratuito, a única coisa é que o casal sabe que ele está sendo filmado 24 horas por dia, como o hotel do Big Brother, mais ou menos. E aí, analisando 30 anos de história, com dezenas de milhares de casais, ele começou a ser capaz de predizer se aquele casal ia ficar junto ou não ao longo do tempo, com 90% de acerto. E isso se dava na observação das conversas do casal. Como é que a conversa entre o casal se iniciava e seguia? Com isso, ele acertava em 90% se aquele casal ia ficar junto ou não. Então, o diálogo, né, fundamental para que a gente possa construir relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis são aqueles em que eu posso relaxar o meu sistema nervoso, em que eu posso ser quem eu sou, em que eu posso me colocar vulnerável, que eu sei que eu posso me expor sem ser ridicularizado, que eu posso desvestir qualquer tipo de máscara, eu não preciso fingir ser uma pessoa que eu não sou. Eu gosto sempre de dizer que, de certa forma, os conselhos da psicologia positiva são como os conselhos da minha avó. A minha avó me diria exatamente isso. Mas hoje a ciência vem conseguindo comprovar como é que isso acontece no âmbito comportamental, no âmbito neuroquímico. Então, a saúde mental passa também, acho que talvez essa seja uma dica muito importante. Eu venho da área do direito e acredito que isso seja mais acentuado nas nossas profissões, que são os noticiários. Os advogados precisam estar bem informados, os membros do judiciário, os professores, etc. Então, ler jornais, etc. Agora, nesse momento, precisa um cuidado especial com o excesso de notícia. O excesso de informação não vai nos auxiliar no equilíbrio mental, vai trazer mais preocupação e vai fazer com que essa energia do medo vire pânico, inclusive. Então, bastante cuidado com o excesso de redes sociais, de WhatsApp e de televisão nesse sentido. Rotina, o cuidado com as notícias, a alimentação, o sono e os relacionamentos. Acho que esses são os pontos principais aí do que a gente pode acoplar, né, entre a teoria da felicidade com o momento coronavírus aí. Muito legal. Márcio, muito bom. Isso daí eu acho que é um ponto central assim nesse momento, né, para que a gente possa, né, viver. A gente não sabe quanto tempo ainda isso vai durar, mas esse equilíbrio, né, manter esse equilíbrio a partir desses pontos, né, cientificamente já comprovados que influenciam, determinam o nosso bem-estar é fundamental. Márcio, eu até tomei sua vez, mas é porque já está chegando no finalzinho, vou já passar a palavra para você, só para lembrar, porque tem vários alunos que, se não estão vendo agora, vão ver o nosso evento depois. E assim, quando a gente definiu, Gustavo, o grupo de pesquisa, a gente colocou que o grupo de pesquisa tem o caráter, está lá definido, ele é registrado no CNPq, né, na Universidade CNPq, tudo direitinho. E aí o grupo tem o caráter transdisciplinar e ele é voltado a estudar a relação da felicidade com a cidadania nas suas diversas dimensões. Aí eu vou ler as dimensões: direitos humanos, meio ambiente, economia, espiritualidade, sustentabilidade e políticas públicas. De toda a conversa que a gente teve aqui, a gente consegue já fazer um início de um processo, o início de uma relação com a ciência da felicidade e cada um desses direitos, né, que a gente pode estudar no grupo. Então, assim, eu acho que para os alunos que vão integrar a base, a gente vai começar a fazer a seleção dos alunos, é muito importante ver de que a gente está falando para poder escolher em que vertente ele vai se aprofundar, e aí ele está vendo que é um universo de coisas e que realmente qualquer pesquisa vai ser bem produtiva mesmo. Então é isso.
E já como é a minha última fala, né, a gente já está terminando, eu vou agradecer, Gustavo, pela sua enorme disponibilidade de estar aqui conosco, né, de repassar seus conhecimentos. Muito obrigada mesmo, assim, gratidão por estar aqui com a gente. Se você quiser falar, né, antes do pessoal terminar, ou no finalzinho, com relação ao curso que vocês estão disponibilizando de forma gratuita, né, pela Universidade Positivo, talvez fosse Legal. Sim. interessante. A Universidade Positivo, nossa parceira aqui em Curitiba, a gente tinha um plano bastante antigo já da gravação de um curso online, que de repente toda essa pandemia trouxe uma aceleração para isso e a gente conseguiu fazer com que ele ficasse de forma gratuita. Então ele é um curso que começa hoje, às 20 horas, vai ser ao vivo, ao longo de 4 semanas, uma aula por semana. A gente vai percorrer um pouco desse caminho da ciência da felicidade, trazendo um pouco disso que eu trouxe hoje, aprofundando um pouco mais em relação aos exemplos. A ideia é fazer uma abordagem macro da ciência, com bastante prática, inclusive, para que a gente possa colher os benefícios de todo esse conhecimento teórico, em especial nesse momento importante. Então a gente começa hoje, às 8 horas, na própria página da Universidade Positivo, dá para encontrar ali o link. Ele também vai ficar gravado na sequência. São 5.000 vagas que a gente tem, gratuitas nesse momento. E quem não puder estar ao vivo com a gente, claro, pode assistir mais para frente. Estando ao vivo, ainda dá para mandar perguntas, a gente vai ter algumas interações que a ferramenta ali permite. E vai ser uma alegria contar com o pessoal do direito lá também. Legal. Legal. Então, alguém... Tem algum questionamento para fazer? Nossa. Eu queria parabenizar pela exposição que o Gustavo fez, pelas reflexões que foram levantadas e apenas destacar que numa ideia de integração, como é bem própria do que o Félix Guattari, eu até brinco, digo que o Papa Francisco parece que andou lendo o Félix Guattari quando ele escreveu Laudato Si, e alguns aspectos da felicidade que nós não tivemos tempo de discutir na perspectiva mais da sustentabilidade, mas se é verdade que nós estamos em casa e no isolamento social para que nós tenhamos mais segurança, mais saúde, existem fenômenos que estão lá fora acontecendo que também são sintomas ou são sinais da felicidade, né? Por exemplo, os índices de poluição que caíram na China, os canais de Veneza que já mostram águas cristalinas. Então, eu penso que numa outra oportunidade também seja muito importante que a gente possa discutir estes outros aspectos da irmã natureza, né? Que também são relevantes para essa discussão da felicidade, principalmente em tempos de pandemia. Legal. Perfeito, então. Nesse caso, então, eu vou agradecer a participação de todos, a disponibilidade de Gustavo. Espero que possamos contar com sua presença outras vezes aqui no nosso grupo, ou virtualmente, ou, de preferência, com muita saúde espalhada no mundo, presencialmente. Também. Até lá, nós vamos estar aqui de braços abertos, né? Nem que seja só virtualmente, para receber. E, se possível, darmos continuidade com o projeto, que eu sei que você não só idealizador, como incentivador, e Marise aqui lida com muita atenção, que é o Centro de Estudos da Felicidade, né? E, se Deus quiser, podermos ter esse centro funcionando ativamente aqui em Natal. Então, eu vou deixar realmente o Gustavo para ele finalizar, e dizendo que quem tiver interesse pode nos seguir no Instagram, no @felicidadania_, ou então @cocriandonatal, né, que vai poder acompanhar as atividades por lá. O Gustavo vai poder dizer também as redes em que podemos acompanhar o brilhantismo de suas palavras e ideias. Bom, eu
só me resta agradecer mesmo o convite, né, dizer que é um prazer, uma honra, uma satisfação estar contribuindo aqui com vocês. Nas redes Gustavo_Arnes, vocês me encontram, os projetos que a gente vem encaminhando. A gente tem colocado muita energia, muita esperança nesse projeto dos Centros de Estudo de Felicidade, para que a gente possa multiplicar um pouco mais desse conhecimento pelo Brasil, aproveitando, né, os talentos de cada um dos envolvidos, as peculiaridades de cada uma das áreas desse nosso país que é tão vasto, múltiplo, diverso, que com certeza contribui muito, né, para essa nossa forma de ser, né? O brasileiro é um povo muito estudado dentro da psicologia positiva por diversos aspectos. A maioria deles positivo, o que é bastante interessante. Então eu honro o trabalho da Marise nesse sentido, que vem abrindo esses caminhos aí em Natal e no Rio Grande do Norte, e também e muito esse grupo de estudos, né, amparado dentro da Universidade Federal. Eu tenho poucas notícias aqui no Brasil de grupos de estudo ligados à temática da felicidade dentro de federais, e tenho quase certeza de que na área jurídica esse é o primeiro, o que é bastante interessante. Então é um campo realmente novo que se abre. Fica o convite mesmo aos interessados para participarem de algo pioneiro. Eu gosto sempre de dizer, né, nas reuniões de alguns dos projetos, né, as pessoas às vezes me olham e eu falo assim, eu não tenho a resposta para isso, e desconfiaria se alguém trouxesse aqui uma fórmula pronta. Quando a gente fala de felicidade, a gente precisa navegar junto, a gente precisa descobrir junto, e com certeza cada lugar vai ter as suas peculiaridades. Então esse é um convite para navegar um pouco mais por esses novos mares incertos, diferentes, que com certeza, em especial nesse período, se a gente fala da construção de um novo patamar de consciência, de uma nova sociedade, quem melhor, né, do que o mundo jurídico para poder pensar em como é que vão se dar essas relações nesse novo mundo. Então, tenho colocado muita esperança nesse grupo de estudo para que desvele aí novas possibilidades, novos caminhos para nós todos. Deus. Obrigado, então. Obrigada. Obrigada, Gustavo.